Boa tarde, estamos começando um debate aqui pelo Facebook do Diário da Região. Obrigado, antes de mais nada, a todos vocês que estão nos acompanhando. O assunto hoje é bem sério, a gente vai falar sobre o problema da violência contra a mulher. A gente está fechando o mês de março, o mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, e esse ano um mês que foi marcado por alguns momentos trágicos, né, nessa luta constante delas por respeito, por direitos, e o ápice disso tudo foi o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, e que mais uma vez trouxe essa pauta tão necessária de se debater, né, para falar sobre todo esse problema que permeia a nossa sociedade. E para isso a gente está recebendo aqui a Major Denise Santiago, direto de Salvador. A Major Denise vem para participar de uma palestra hoje à noite em Rio Preto para falar um pouquinho sobre a violência da mulher e para falar sobre o projeto que ela tem lá, que é uma ronda, a Operação Ronda Maria da Penha, né, que dá um apoio às mulheres que sofrem com essa questão da violência. Muito obrigado pela sua presença, Major. Seja bem-vinda a Rio Preto e ao nosso programa aqui no Diário. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando agora. Beto, é um prazer. Falamos por telefone, agora te ver aqui e construir, né? Ver como o Diário da Região trata de assuntos tão interessantes para todos. Eu que agradeço a presença, Major, é um prazer. Para começar, então, justamente eu queria que a senhora explicasse para o pessoal que está nos assistindo o que é a Operação Maria da Penha, Ronda Maria da Penha, como ela funciona, como foi a implantação lá em Salvador e mais 8 cidades, né? Isso. Explica para o pessoal, por favor. Bom, a Ronda Maria da Penha, eu digo que é a primeira grande doação do governo do estado para as mulheres baianas. Ela nasce em 8 de março de 2015. Ela não é a ideia original da Bahia. Nós nos inspiramos numa proposta parecida do Rio Grande do Sul, que é a Patrulha Maria da Penha. Por uma questão de regionalismo, nós trocamos o nome de Patrulha para Ronda. Mas a nossa missão é a mesma. Qual é? Proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Quisera eu poder proteger mulheres vítimas de todas as violências que a gente sabe, como você bem ilustrou, trouxe o caso de Marielle, nós estamos susceptíveis. Mas nós atuamos no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu entendo também que para a nossa sociedade esse tipo de violência ela é muito central. É uma violência que, de alguma forma, perpassa todas as outras. Né? A partir daí, a mulher se sente suficientemente enfraquecida, discriminada, sabe? E acaba que ela está apta, se é esta palavra, a sofrer outros tipos de violência. Então a Ronda faz visitas diárias na casa, no trabalho, no bairro onde ela mora. A gente acompanha essa mulher à audiência, porque acredite, Beto, tem ainda agressores que vão para dentro do fórum, dentro da vara de violência doméstica, para agredir as mulheres, ou então amedrontá-las, ameaçá-las para que elas retirem o registro da queixa, retirem a ação penal. É interessante, é curioso como a nossa sociedade ainda permite que os homens exerçam esse poder, sim, sobre as mulheres e que acabe, por vezes, até
vitimandas. Então a Ronda faz esse trabalho, nós somos um grupo de policiais masculinos e femininos que protegemos essas mulheres. Até hoje nós já passamos de 2.000 mulheres que são protegidas pela Ronda Maria da Penha. 103 homens foram presos até dezembro de 2017 e eu digo que são 103 feminicídios a menos. E talvez esses homens pudessem de novo, ou então atentar contra a vida delas. Sim. A gente sempre acompanha casos de mulheres que, quando criam a coragem de denunciar, que já é um grande passo, né? Elas Sim. sofrem com essa dificuldade, às vezes, de ter a coragem de denunciar, mas quando elas denunciam, às vezes, essa denúncia mesmo cria aí um espaço que leva a uma agressão maior, leva ao feminicídio, Então, o trabalho de vocês é justamente cobrir essa brecha que, às vezes, a justiça permite, né? Se a gente pensar que até julho de 2006... era permitido ao homem dar um soco na cara da sua esposa e depois pagar 2 cestas básicas, pintar 10 postes, alguns paralelepípedos e estava tudo bem. Porque essa era a lei antes. A Lei Maria da Penha vai fazer um corte cultural na nossa história muito importante para a mulher. Ela vai dizer, olha, este homem que deu um soco na sua esposa, que alguém vai dizer que é um bom pai, um bom amigo, um bom colega de trabalho, na verdade ele é um criminoso. Mas, Denise, como é que você vai chamar um pai de família de criminoso? Ele é um criminoso, porque ele está cometendo um crime. A violência doméstica familiar, a partir de agosto de 2006, transformou o agressor num criminoso. Então, é este homem que nós vamos trabalhar. Sim. Esse é o que nós vamos atentar. Só que esse criminoso ainda acha que ele tem direitos sobre a mulher, poder sobre a mulher, a posse da mulher. O que vai acontecer aí? A mulher vai denunciar, rompeu um ciclo de silêncio cruel, complexo, vai denunciar, vai à delegacia, registra a ocorrência, pede a medida protetiva de urgência, porque a medida protetiva precisa ser pedida. A medida protetiva de urgência, ela não é algo que é doado à mulher, ela é solicitada, essa mulher precisa solicitar. É importante Sim. que as mulheres saibam isso. Mas quando forem à delegacia, se sentir ameaçada ou de morte ou de nova agressão, elas precisam pedir a medida protetiva. Aí o juiz ou juíza vai deferir essa medida e então, para alguns, aquele homem que acha que tem a posse, que pode mandar ou desmandar na vida dela, vai dizer que aquilo é só um pedaço de papel. A Ronda Maria da Penha entrou exatamente nessa lacuna, entre a emissão da medida protetiva e o real cumprimento dessa medida. Nós trabalhamos aí. Né? Então, tem uma atendida nossa mesmo que ela nos relatou que antes para ela era só um pedaço de papel. Sim. Foi isso que ela ouviu do agressor. Né? Tinha agressores que rasgavam a medida assim que eles recebiam. E nós entramos exatamente para explicar a esses homens que não. Que agora existe uma força policial militar capacitada, especializada, tecnicamente apta para poder proteger aquela mulher e fazer valer a medida protetiva, inclusive com a prisão dele. Sim. E a senhora comentou justamente sobre essa questão da capacitação. Como que funciona, no que difere, né, para esses policiais que trabalham nessa ronda, a capacitação deles, o que eles precisam saber, como funciona essa abordagem, como que é? Olha, eu digo sempre, Beto, o seguinte, o policial militar, ele não é um alien. Ele veio da mesma sociedade que todos esses problemas acontecem. Se nessa sociedade eu sei que ela é patriarcal, machista, misógina, eu sei isso. Dentro da minha corporação eu também vou ter reflexo desses comportamentos. Então eu preciso pegar policiais para que eles estudem relações de gênero, relação interpessoal, esse processo de formação da sociedade brasileira. Eles precisam conhecer a miúde toda e qualquer legislação correlata à mulher, a proteção do direito da mulher, a Lei Maria da Penha, a Lei de Estupro, a Lei de Feminicídio, tudo o que for correlato, né? Até hoje, nesses 3 anos de ronda, nós já temos mais de 500 horas aulas de capacitação. Sim. É uma capacitação permanente. Esse policial vai estudar técnica policial militar relacionada à atuação da Ronda Maria da Penha e essa relação com a rede. A disciplina, eu tenho 2 disciplinas que eu dou mais ênfase. Essa de relações de gênero, porque a gente tem que desconstruir na cabeça da policial ou do policial a ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, de que a mulher apanha porque gosta. Por que ela não se separa? Né? E se a mulher me chamar 500 vezes, na 501 eu não vou porque eu já cansei, não, mas essa 501 não pode morrer, eu tenho que ir todas as vezes. E se uma mulher que eu protejo, o que acontece, decidir simplesmente reatar a relação com aquele agressor, ela já foi na delegacia, já está com medida protetiva, mas ela decidiu reatar a relação. Eu, enquanto policial militar, preciso respeitar isso. Sim.
desenvolver o respeito pelo direito da pessoa de fazer escolhas. É um processo doloroso para a gente, né? Porque a gente é educado a querer a supremacia das nossas escolhas frente às dos outros. Então, a gente precisa desenvolver isso. Daí essa capacitação, dessa especialização. A gente engolir aquele sapo e dizer a ela, eu estou aqui. Se você precisar de novo, tomara que não. Nós vamos estar aqui. Entendi. E também de olhar para este homem como alguém que precisa ser trabalhado. Sim. Precisa fazer uma ressignificação cultural. Esse homem, não adianta eu ficar prendendo. São homens que estão no segundo, terceiro, quarto relacionamento abusivo. Sim. E vai para o quinto com essa mesma proposta. Se o homem é parte do problema, ele tem que ser parte da solução. Então esse policial também não pode olhar para este homem, entendendo o crime, ele vai pagar o crime que ele cometeu, mas eu preciso fazer com que ele não seja de novo um cliente meu. É uma clientela que eu quero que se extingue. Meu sonho é que a ronda seja desnecessária. Sim. É isso que eu quero. Mas até lá a gente está atuando. Legal. E como a senhora comentou do sucesso da ronda por lá, mais de 2 mil mulheres atendidas, 103 casos, né, já de prisões e feminicídios até evitados. Com esses números tão relevantes em 3 anos de ronda, por que a senhora acha que esse tipo de programa não é mais difundido? Por que a gente não vê isso funcionando em todos os lugares, em todos os estados? Qual é o empecilho? Como funciona isso? Essa atuação da ronda está perpassando por uma decisão do gestor da Polícia Militar local. Polícia Militar são estaduais. Então, é a decisão do governo do estado, a decisão do comandante-geral da polícia, do secretário de Segurança Pública. No nosso caso, assim o foi, né? Então, eu acredito ainda que essas instituições, nós estamos vendo uma até proliferação dessa proposta. Nós capacitamos recentemente a Polícia Militar do Estado de Alagoas. No dia 2 de abril vai ter o lançamento da Patrulha Maria da Penha lá, que foi capacitada por nós. Sim. Uma decisão do gestor daquele local. Né? 3 anos depois da Bahia, Alagoas já tem colocado. Nós temos em outros estados, o próprio Rio Grande do Sul, que originou, Santa Catarina, enfim. Diversos estados que já têm essa proposta. Penso que é necessário eu demarcar uma coisa. A ronda ela não foi uma criação da Polícia Militar, uma exigência. A Polícia Militar chegou e falou, eu quero fazer a ronda, não. Ela foi uma exigência do movimento de mulheres. São as mulheres que têm que se posicionar nesse lugar. Nós tínhamos uma menina de 21 anos, que a 800 metros do trabalho dela foi morta pelo seu ex-companheiro, e dentro da bolsa estava a medida protetiva. O movimento de mulheres pediu ao governador do estado um posicionamento da segurança pública. Então esse movimento de mulheres tem que também requerer, né, no seu lugar de movimento social, no seu lugar de ativismo, posicionamentos como a ronda, talvez, não sei, como uma outra atividade. Eu acho que cada estado tem que escolher o seu formato. Sim. Mas eu acho que urge, eu sei que urge atuações como essas. Sem dúvidas. Tomara que as pessoas vão se conscientizando cada vez mais e façam isso, passem a exigir seu direito, né? Sim. Eu acho importante, porque a gente tem acompanhado, inclusive, em Rio Preto, aqui a gente acompanha no noticiário, né, nos boletins de ocorrência, casos constantes de violência contra a mulher, né? Assassinato, o marido que não aceita o término de um casamento, toda uma situação muito grave que parece que não se ameniza em nenhum momento, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa questão cultural, justamente, por que parece que passa ano, entra ano e as coisas não mudam, parece que a gente não evolui, né, para mudar esse conceito. Eu gostei de uma frase, de uma palavra que você usou aí, parece. Porque eu acho que é exatamente essa palavra que vai balizar o meu entendimento. Em Salvador, a gente tinha, por exemplo, no final de semana, 10 homicídios. Só que dentre esses 10 homicídios, ninguém questionava quantas mulheres foram mortas pelos seus companheiros. Nós só dizíamos, nesse final de semana, 10 pessoas foram mortas em Salvador e na região metropolitana. Quando a gente traz a Lei Maria da Penha, por isso que eu digo que ela é um divisor de águas nessa estrutura, as pessoas começam a perguntar, tinham quantas mulheres nesses 10? Foram 3. Dessas 3, quantas foram mortas seus maridos? 2 foram mortas. Então não é que pareça que aumentou, nós estamos vendo agora. É aquela questão da percepção. A questão da percepção. Eu quero ver carros vermelhos, eu só vou procurar carros vermelhos na rua. Sim. Você passa a olhar e você vai começar a ver quantos carros vermelhos tem na rua, porque a sua percepção está focada nisso. Antes a gente não via isso. E antes as mulheres, por exemplo, não se sentiam confortáveis para ir a uma delegacia denunciar uma violência doméstica, porque não tinham apoio de ninguém. E
sabiam que elas iam voltar para casa com a... Lembra que as mulheres que levavam a intimação? Ela voltava com a intimação, ela apanharia de novo. O marido dela ia pagar 2, 3 cestas básicas, pintar a rua, ia dar risada e voltava e batia nela mais uma vez. Ela desacreditava no sistema. Sim. A lei veio trazendo isso. Então não é que pareça, não. Eu acredito, eu prefiro acreditar, né? Porque isso me estimula mais. Eu prefiro acreditar que, de fato, o que está acontecendo agora é que essas mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. E que nós, segmentos de segurança pública, segmentos sociais, estamos olhando para os feminicídios como crimes relevantes e com as mulheres sendo essas vítimas. Sim. Eu olho por esse caminho. Porque para mim fica mais fácil também você entender que todo o seu trabalho ele está reverberando, está repercutindo e as mulheres estão sim se encorajando. Sem dúvidas. Vamos torcer realmente para que seja essa evolução mesmo. Mas é horrível, né? É horrível. É constante, né? A gente que acompanha todo dia, você vê esse tipo de caso. Pior, Bruno, é quando a gente ouve, se você abrir o Diário da Região e ler, a mulher foi morta, seu marido, a gente vai ouvir da pessoa que está do nosso lado, algo do tipo, ela fez o quê para ser morta? Então, assim, esses números também tem que nos levar a discutir, a dialogar. Por que essa sociedade é tão perversa com as mulheres nesse lugar? Por que a sociedade culpa tanto as mulheres pelas violências que elas sofrem? Né? É horrível você ver mulher estuprada. A sociedade vai olhar, alguém vai chegar e comentar assim, ela estava antes, essa menina, fazendo o quê? Também foi beber com 8 rapazes, né? Por quê? Que roupa que ela estava usando? Que roupa que ela estava usando? Né? Por que não fala assim, quando você fala, mulher foi estuprada, esse estuprador está preso? Esse estuprador vai sair da cadeia? Não é? Não, mas ela vai dizer, poxa, esse homem já está passando por algum problema, né? Ou então uma outra coisa que a gente disse. Ele é doente, esse homem é um doente. Não, ele não é doente, não. Ele é perfeitamente sã. Né? Ele fez uma escolha porque ele sabe também que socialmente ninguém vai recriminá-lo. Né? Ninguém vai recriminá-lo. Então, quando a gente abrir essas manchetes, né, que pareça que está aumentando, que pareça também que a sociedade olhe para essa mulher e diga assim, ela é a vítima, a mulher é a vítima, ela não é a causadora da violência que ela sofreu. Sim. Nunca vai poder ser. Nós violentamos muito nossas mulheres, em todas as formas, Sim. de todos os jeitos. Né? Uma mulher, ela é espancada pelo marido e criticada pela sociedade. Se ela denuncia, ela é criticada, se ela não denuncia, ela é criticada, todo o tempo. Sem dúvidas. E a senhora até comentou essa questão de violentar muito dos tipos de violência, né? Que não, a gente vai além da questão da violência física, que normalmente é a que a gente logo pensa quando se fala em uma mulher que sofre abusos do companheiro. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho justamente sobre esses muitos tipos de violência, a violência simbólica, inclusive, que a senhora comentou, como funciona isso e como que é para a mulher lidar com essa situação. A Lei Maria da Penha, no artigo 7º, ela vai dizer que nós temos 5 tipos de violência. A única que a sociedade recrimina é a física. Então, quando eu falo assim, se o marido te violenta, a mulher vai dizer, não, ele nunca me bateu. Eu tenho uma atendida mesmo que ela disse que o marido nunca bateu nela. Entretanto, quando ele abre a porta da casa, ela dizia que tremia da cabeça aos pés. Imagine quantas surras essa mulher. Isso é uma violência psicológica muito grave. Sim. Né? E é onde a violência psicológica é onde começa, por exemplo, o feminicídio. Aquele tapa na mesa forte que seu namorado deu para encerrar uma conversa. Aquele pedido, me dê a senha aí do seu celular, que eu quero saber com quem você está conversando. Com essa roupa que você vai comigo, você é burra, você é louca, você fala besteira. Toda essa violência que vai desequilibrar, desestruturar a mulher psicologicamente, que vai dar nela várias surras. Sim. Né, sem que ele toque nela, é a violência psicológica, a segunda. Né? A moral, quando ele difama ou calunia essa mulher. Patrimonial, quando toma um cartão de crédito, quando rasga documentos, subtrai móveis, equipamentos, rasga roupas, violência patrimonial e a sexual. Nós temos uma mania de difundir culturalmente que uma mulher que casa com o marido tem obrigação de ter relações sexuais com esse marido. O número de estupro conjugal no Brasil aumentou em 27%, mas não aumentou não. Começou a ser denunciado. Né? Então, é possível um esposo estuprar uma esposa? Sim. Se essa mulher não quer aquela relação sexual e ela é forçada a tê-lo, ela foi estuprada, inclusive pelo seu marido. Isso é violência sexual. Não deixar que a mulher tome contraceptivo oral.
Oferecer a mulher para ter relações sexuais com outras pessoas, para pagamento de dívidas, por exemplo. Violência sexual. Então a gente tem a física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Antes, durante e permeando todas elas, a gente tem essa violência simbólica. Que eu vou falar um negócio que parece estranho, mas que está no puxar da cadeira na mesa para a mulher sentar. Aí parece até que eu tô super valorizando, né, a pessoa feminista, mas não. Quando eu puxo a cadeira, eu estou dizendo, sente aqui. Aí se você falar, você não quer sentar aí não, que você está na outra ponta. Aí você vai criar uma briga. Não. Eu estou querendo ser gentil com você, mas não. Sim. Eu estou querendo, na verdade, lhe indicar onde você tem que sentar. Né? Eu estou dizendo que é aqui que você tem que ficar, perto de mim. Ou então sentir na minha frente, que eu quero saber para onde você está olhando. Uhum. Tá? São violências simbólicas que foram no nosso cotidiano, passadas nas relações, que a gente acha que é bonitinho, que é proteção, né? Que eu vou abrir a porta para você passar, que é meigo, que é fofo. Mas simbolicamente, sim, passa mensagens para aquelas mulheres. Né? E são mensagens que, ao final e ao cabo, estão violentando em algum lugar, estão controlando em algum lugar. A gente talvez não diga, eu fui violentada por meu marido quando... Não, mas simbolicamente aquilo lhe controlou. Uhum. Aquilo limitou você. E é importante que a gente fique atenta também. Nada contra os cavalheiros, nada contra os príncipes encantados, não estou falando isso. Eu falo muito maior é na gente poder identificar se aquilo. Então, se ele puxar a cadeira para você sentar, você fala assim, não quero sentar aí, meu bem, quero sentar ali, e ele puxar outra, perfeito. Beleza. Siga seu caminho. Mas ele fala assim, sente aqui, não é mais cavalheirismo. Né? Já ultrapassou o limite do cavalheirismo. Né? Sim. Ali já é controle, já é dominação, já é violência. Sim. E sobre essa luta diária, né, por respeito, por imposição, por poder se portar e ser quem quiser, a senhora sabe muito bem disso dentro da polícia, principalmente, que a senhora vem desbravando aí lá o lugar da mulher na polícia baiana, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho da sua história. A senhora fez parte da primeira turma que permitiu que mulheres ingressassem, né? Isso. Como é essa luta diária, né, em um mundo dominado pelos homens, para se impor e para... Eu entro na Polícia Militar do Estado da Bahia em 1990, eu sou da primeira turma de mulheres, né? Que entrou na Polícia Militar do Estado da Bahia. Aí eu já entreguei a idade, né? Ainda bem que os internautas não vão se importar com isso. Então eu entro em 1990 na Polícia Militar e tinha uma regra, né? No quartel da polícia que a gente ficou sediado, que a partir das 22 horas mulher não podia entrar. Nós éramos mulheres, claro, mas éramos policiais militares já, estudando para ser aluno sargento à época. E a gente não podia entrar. Quando deu 10 horas, a gente foi entrar, ninguém deixou a gente entrar. E foi terrível, que a gente tem que ligar para o comandante teve que ir lá para explicar que nós não éramos mulheres, nós éramos policiais militares que estavam entrando e que eles tinham que entender que agora, aquela regra anterior, que mulher não podia entrar, tinha que ser quebrada, porque você já tinha mulher na polícia. É simbólico também, né? Sim. Mulher não pode entrar, mas eu não sou mulher, sou policial militar. Policial militar pode? Pode, então eu posso entrar. Né? E aí, desde essa primeira oportunidade lá atrás, que me chama a atenção de como nós temos que refazer uma história. Foram 165 anos só com homens na Polícia Militar. E eles estão apenas a 28 com mulheres no seu quadro. Apenas a 28. Nós somos da Bahia as primeiras majores. Não existe tenentes coronéis mulheres. Aí daqui a pouco nós vamos ter as tenentes coronéis. Ninguém sabe como é a atuação das tenentes coronéis, como vai saber como são as coronéis, ou uma comandante geral mulher no meu estado. Sim. Nós não temos essa experiência ainda porque somos as primeiras. Sim. Nós somos da primeira turma, né? E desbravar isso dói. Dói. Ser pioneira dói. O pioneirismo é maravilhoso, é histórico, dá um gosto em você de orgulho, de honra, mas ele é doloroso. Porque você às vezes tem que sangrar a própria carne, né, para poder você começar a desmistificar valores. Eu acredito que uma das minhas maiores lutas, enquanto policial militar, pioneira, é de mostrar a capacidade da mulher nesse lugar. Sim. A sociedade não vai questionar uma médica se ela sabe ou não usar um bisturi. Chegou uma cirurgiã, vai dizer, eu sou cirurgiã, eu vim fazer a sua cirurgia. Você, tudo bom, doutora, como vai a senhora? E segue. Mas quando ela via algum tempo na Bahia, a gente chegar fardada, aí ficava olhando. Será que ela sabe usar essa arma? Será que essa mulher tem força para prender alguém? Será? Porque naquela cabecinha, no imaginário, na sociedade, aquele espaço não era nosso. É um espaço masculino, é uma instituição hermética por si só.
é um espaço masculino, um espaço de força física. Né? Então nós vamos mostrar que, para além da força física, a polícia militar não é força física. Força física é a coisa que tem que ser empregada na última trincheira. Sim. Inicialmente nós somos conciliadores, nós dialogamos, nós explicamos, nós protegemos através da prevenção. É essa a nossa missão. Essa prevenção é preservar a ordem pública. O combate acontece através do nosso erro. Porque quando um crime acontece, a polícia falhou. Sim. Constitucionalmente falando, a polícia falhou se o crime acontecer. Então o combate é necessário, nós somos preparados para isso? Somos. Mas nós viemos também para dialogar, para prevenir. Né? E que coisa melhor que a mulher? Com toda essa gama cultural que nos disseram da maternagem, que a mulher é cuidadora, zeladora, é sensível. Frágil nunca. Tudo isso que falaram para que a gente introduzir essa corporação, né? Eu acho que com o ingresso da mulher na Polícia Militar da Bahia, a gente ganhou suavidade e firmeza. Sim. Né? Nós não conciliamos, né? Nós não fazemos diálogos vazios. Não, nós somos técnicas. Nós fomos criadas para isso todo o tempo. A gente não pode falhar, porque se você salgar demais a comida estraga. Né? Se você deixar cozinhar de menos, fica no ponto. Então a mulher ela foi educada culturalmente para a perfeição. Ela tinha que ser a melhor tudo. Sim. Porque senão ela perderia a possibilidade de alguns lugares. Até funcionalmente, né? Atuando na profissão, qualquer profissão que seja, a mulher tem que ser boa e muito boa para poder ser vista. Porque se ela for boa menos, ela já está em desvantagem. Sim. Se ela for igual ao homem, ela está em desvantagem. Se ela for tão boa quanto, ela está perdendo. Então ela tem que ser bem melhor para poder conseguir alcançar. Então essa característica que a gente traz para dentro da corporação, essa possibilidade que a gente tem de reformular a história, e eu acredito que está dando certo. Eu quero acreditar. Não tá. Tenho certeza, tenho certeza. E só para a gente encerrar, Major, eu queria comentar um pouquinho, já que a gente falou tanto sobre violência contra a mulher, um caso marcante que a gente teve agora em março, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, que é um caso extremo de violência contra a mulher, todas as mulheres inclusive. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho como que isso reverbera, né, na questão da luta social, da luta de gênero, né, e o impacto disso, né, no nosso dia a dia. Eu acredito muito que, quando a gente fala um pouco dessa violência simbólica, quando uma mulher é violentada, todas as outras são. Quando a mulher é preterida numa ascensão funcional, em qualquer instituição, em qualquer empresa, o recado é bem claro. Eu não estou preterindo aquela mulher, eu estou preterindo uma categoria, um segmento social. Então, as mulheres não estão aptas a serem diretoras. As mulheres não estão aptas a serem as gestoras da instituição. Não é aquela mulher que não está. E em casos assim também, quando a gente ouve uma voz feminina, né, que vai trazer um clamor contra a discriminação racial, contra inclusive a violência contra policiais, contra a discriminação de gênero, foi uma voz feminina dando a outras tantas mulheres a ideia, a certeza e a garantia de que a mulher podia estar nesse lugar, que a mulher poderia sim estar lutando contra esses tipos de práticas, e ela é silenciada. É um recado muito perverso. E eu quero muito que aconteça um revés no que se tentou. Que ao se calar a Marielle, eu quero que se renasçam diversas outras Marielles. Né? Que aquela voz que foi pausada naquela oportunidade reverbere em todas as outras que vejam. Que não permitam, né? Que o legado que Marielle começou a colocar e que trouxe em sua existência aqui, seja silenciado por um ato desse. Eu quero muito que aconteça o reverso da medalha e que nasçam tantas e tantas e tantas outras Marielles. Marielle sou eu. Marielle pode ser eu, por exemplo. Eu sou uma mulher negra de periferia que tem uma causa. Né? Marielle pode ser tantas e tantas e tantas mulheres que estão no nosso país. Então nós, Marielles, todas Marielles, né? Que acordemos, pois. E que vamos sim a luta, enfrentar aquilo que a gente acredita. Que eu acho que é fundamental na vida de qualquer pessoa. Sim. Se você tem uma causa e acredita nela, fica fácil viver. E que as mudanças comecem a ser cada vez maiores, né, Major? Sim. Muito obrigado, Major, pela presença. A Major está aqui em Rio Preto, como eu comentei no início, para uma palestra, né? Ela foi convidada pelo Grupo Mulheres do Brasil, que a Carolina faz parte, e a Carolina vai contar um pouquinho para a gente sobre o evento hoje, à noite, como funciona para participar, quem tiver interesse. Explica para o nosso público, Carolina, como que é.
Sim, boa tarde a todos. Hoje vai ser a abertura da exposição A Voz do Silêncio, no Rio Preto Shopping Center, com a palestra da Major, né, Major? E também vamos ter lá exposições de nove retratos, né, no caso, de mulheres que foram violentadas também. A exposição também é feita pelo Vitor Natureza e pela Nath Guindolfi. Acho que é Guindolfi, alguma coisa assim. Nós esperamos vocês hoje. É só levar um litro de leite para o Instituto Renascer e já vai participar da exposição lá, contando com a palestra da Major. Perfeito, obrigado, viu, Carolina? Obrigado, Major, mais uma vez, foi um prazer. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou aqui pelo programa hoje no Facebook do Diário da Região. Até a próxima.